Assim quis Deus que você viesse a este lugar, porque Ele tem algo para liberar o seu coração. Esses dias foram agendados no céu para nós. Olha que coisa maravilhosa, depois de um tempo, nós estamos vivendo aí um tempo, durante 2 anos praticamente, onde muitos momentos de tristeza, muitos momentos de lamento que nós temos vivido, e daí chega o tempo de Deus para o tempo de alegria, o tempo da gente regozijar, um tempo da gente como povo de Deus voltar a cantar. Olha que coisa maravilhosa. Está terminando esse tempo de tanta tristeza, tanto choro. Deus está falando para nós que é o tempo da gente levantar e novamente se alegrar no nosso Deus. Ele tem sido bom conosco, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos mantido em lugares seguros, em momentos que muitas vezes a gente acha que não vai aguentar, que não ia conseguir. A dor era tão grande, a tristeza, o choro, e o Senhor nos preservou, o Senhor nos cuidou, e o Senhor nos trouxe a um dia como esse, para a gente se regozijar nele novamente. Voltar a se alegrar no que a palavra de Deus diz ao nosso coração. Esse é um tempo para mim e para você. Voltar a ter essa alegria pura, não é pelas coisas, não é por circunstâncias, mas alegria como um fruto, algo de dentro para fora no nosso coração. Não importa o tempo, não importa o momento, nós vamos ser um povo que vai ser reconhecido no mundo lá fora pela alegria. Alegria como fonte de esperança, de fé. Nós sabemos quem nós servimos. Não é um Deus que nos abandona, não é um Deus que muda, é um Deus que o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele prometeu na sua vida e na minha vida, Ele vai cumprir. Mesmo que haja momentos onde nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, vai ter momentos que a gente vai querer ficar sozinho, mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele cumpre o que Ele prometeu. Então é o tempo da gente voltar a ter essa alegria do Senhor, a confiança em fé. Mesmo que eu não veja, eu continuo crendo naquilo que eu espero. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a minha vida. E juntas, em comunhão, na alegria, nós vamos fortalecendo umas às outras. Nós vamos nos reanimando no Senhor. Por isso que um momento gostoso como esse, juntas, de comunidade, para que a gente juntas, a gente renove a força da outra, a gente levante umas às outras e que a gente caminhe nessa alegria do nosso Deus que tem sido bom conosco. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus tem sido bom com você. A tristeza, a palavra de Deus diz que ela pode durar uma noite. E você sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes não é só uma noite. Às vezes a gente espera outro dia, não, a alegria vai vir. Aí chega no outro dia, a alegria não vem. Mas a palavra de Deus nos garante. Pode vir o choro, a tristeza, mas a alegria vai vir. Ela vem, passa, o sofrimento passa, o choro passa. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há o tempo do choro, mas também há o tempo de se alegrar. Esse é o tempo de você se alegrar, você se levantar, olhar para o Senhor e voltar a se alegrar. Olha para a pessoa do teu lado, mesmo de máscara, dá um sorriso para ela. E sorriso de olhos. Olha como a gente vai aprendendo, né? Muito bem, queridas, Deus tem sido muito bom. E eu quero compartilhar com você alguns textos da palavra de Deus, onde fala sobre a alegria do Senhor. Nós vamos ter como base esses textos para essa primeira palavra desta noite. E sabe, amadas, Deus ele tem um senso muitas vezes de humor, né, para nós, em situações que às vezes a gente fica pensando: como que eu vou passar um momento de perda, de morte? Muitas vezes como que eu vou passar um momento onde há uma desilusão, há uma traição, onde há um momento da crítica, da perseguição. Deus fala assim: olha, tem um meio para você passar. E Ele fala assim: é na alegria do que eu transbordo sobre a tua vida.
alegria da minha palavra, o que minha palavra diz. E ele fala assim que a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22, ele coloca ali como o segundo fruto. Primeiro, ele fala assim que é o amor. A segunda é alegria, a alegria do Senhor. Eu quero compartilhar com você alguns textos. Eu pedi para os meninos colocarem esses textos aí. Primeiro nós vamos ler Neemias 8, versículo 10, a parte B do versículo. Neemias, onde a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: portanto, a parte B nós vamos ler. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Força para continuar, força para levantar, força para não desistir. Você já passou algum momento que você quis desistir? Desistir até de Deus, pela tristeza, pela desilusão, por não ver a coisa acontecer como você planejou? A palavra de Deus diz assim, olha, a alegria do Senhor vai ser a tua força, para que você não pare, para que você não desista, para que você continue. E o segundo texto que nós temos aí, nós temos Provérbios 15:13, você pode anotar aí na sua Bíblia. A palavra diz assim, olha, o coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. A alegria deixa você mais bonita. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim, olha, por isso você está bonita hoje. Você está alegre, você está feliz. Mas a palavra de Deus diz que a tristeza abate o espírito. Você já bateu o olho em alguém e você, no semblante da pessoa, você já viu um abatimento? Você reconhece a tristeza? A palavra fala assim, olha, aqui de dentro para fora, traz abatimento. O teu semblante mostra o que você está carregando. A palavra também de Deus lá no Salmo 118:24, ele diz o seguinte, este é o dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. Já pensou? Um dia de vida. Você já pensou a alegria por você estar num momento como esse? Você já agradeceu a Deus? Talvez você amanheceu o dia tão corrido, aquela coisa toda que a gente não vê, né, passar. A palavra diz assim, olha, alegre-se por mais um dia da sua vida. Quantas vezes nós esquecemos disso, que é um motivo de alegria. Estarmos uma noite como essa neste lugar, ter desfrutado deste dia, ter usufruído dele, talvez na família, talvez com circunstâncias mesmo, mas a palavra de Deus nos leva a esse entendimento. O dia que o Senhor fez, cada dia de vida, é uma alegria para nós, é motivo de estarmos alegres. O Salmos 16:11, a palavra de Deus também fala assim, olha, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Sabe onde se encontra a alegria? Na presença de Deus. Sabe por que você está bonita hoje, resplandecendo? Sabe por conta de quê? Que você está na presença de Deus. A presença de Deus está em momentos como esse, não só dentro de uma igreja, mas os nossos momentos particulares, o nosso secreto com Deus. Ele fala o seguinte, há uma plenitude de alegria. Quer ser alegre? Quer ter alegria, tempo integral? Ele fala assim, olha, fica na presença de Deus. Que mesmo diante da circunstância, mesmo diante do choro, a palavra diz assim, que nós vamos ter esse espírito de alegria, de fé, de esperança. Hebreus 3:17-18, ele diz assim, olha, Abacuque 3:17-18 diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, mesmo assim, eu me alegrarei no meu Senhor. Já pensou isso? Ainda que. O que seria na sua vida o ainda que? Você se alegraria? Ainda que você não visse, ainda que você não está vendo. A palavra de Deus diz que
O ter alegria é uma ordem de Deus para mim e para você. É um fruto que a gente vai adquirindo na presença dEle. Ele fala assim, olha, ainda que você não esteja vendo, ainda que não esteja completo, ainda que, Ele fala assim, olha, se alegra, Deus vai fazer, Deus não muda, Deus não mente, a palavra de Deus nos garante isso. Ele é âncora para a nossa alma. Quando a nossa alma muitas vezes quer se abater, quer entregar os pontos, Ele fala assim, olha, se levanta, ainda que você não esteja vendo, você vai colher o que Deus te prometeu. Deus vai fazer. A presença de Deus, a plenitude na palavra de Deus, ao alimento para nos manter como aquele povo firme, a inspiração para o mundo lá fora. Nós somos cristãos, nós somos lavados, resgatados pelo sangue de Jesus. Ele fala assim, nós temos que ser a referência dessa alegria que nós carregamos. Não é que tudo vai bem, não é que nós estamos nadando no dinheiro, mas que nós temos as convicções, a certeza, a fé no que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a respeito da nossa casa, a respeito do nosso ministério. Deus não mente, Deus não muda, se alegra no Senhor, Ele cumpre o que Ele fala, Ele é contigo, mulher. Põe-se de pé, se dispõe na mão do Senhor, deixa Ele fazer o que Ele está dizendo a você, que você é capaz para fazer. Ele já tem colocado sobre a tua vida palavras do Senhor, Ele tem colocado testemunho, você tem vivido isso, e há um propósito para isso, para que você vá e multiplique o que Ele tem feito na sua vida. Quando a gente crê na alegria, nós contagiamos outro com a alegria do Senhor. Nós sabemos o que é ter tristeza, nós sabemos o que é ter crítica, perseguições, nós vivemos isso, sabemos o que é choro. Eu acho que o crente é a pessoa que mais chora. A gente chora na presença, a gente chora no louvor, a gente chora nas nossas lutas, a gente chora o tempo todo, mas a gente também chora de alegria, por saber que o nosso Deus é fiel, poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou pode imaginar. A palavra de Deus também em João 8:32, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai conhecendo da palavra de Deus, ouvindo o que a palavra de Deus diz. O mundo diz que é impossível alguém ser feliz, alguém ter alegria, quando tudo parece não caminhar, quando tudo parece que está destruído, acabado. Para o mundo é impossível tudo isso. Por isso que muitas vezes o mundo, por não conhecer essa verdade, ele recorre a algumas armas de morte. É melhor morrer, morrer é a solução. Eu vou tirar minha vida, porque não conheceu a verdade. Mas a palavra de Deus diz que eu e você somos filhos de Deus e temos conhecido essa verdade. E a verdade da palavra tem tomado forma em nós. Ele fala assim: Deus tem te libertado de coisas que pareciam impossíveis para o mundo, loucura para o mundo, e nós temos vivenciado o que é a força, o que é a alegria, o que se colocar de pé, quando a gente acha que não vai aguentar, ser tomada pela mão e ser levantada. Deus fala assim: olha, conhecereis a verdade vai te libertar, e essa mesma verdade leva para outro e liberta outro, vai falar de alegria para outro. Tudo que nós recebemos do Senhor, tudo que Ele forja em nós, Ele fala assim: vai, compartilha coisa boa com o outro. Nós temos que compartilhar a nossa vivência, a nossa prática com o nosso Jesus. Quantas coisas nós temos vivido no nosso particular, coisas que a gente achou que não ia conseguir. Estamos nós aqui nessa noite. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais conosco. Ele está gerando mais em nós, Ele está nos levando a um nível diferenciado do povo de Deus. Depois de uma pandemia, depois de um tempo difícil, talvez você esteja aqui nesse lugar e você perdeu entes queridos, está ainda o resquício da dor no teu coração. Como nós passamos esses momentos difíceis sozinhas. Muitas vezes a tristeza quis nos abater, a solidão quis nos abater, mas tem passado. Assim como o nosso Deus diz, tudo passa, e tem passado, e agora nós temos que ir voltando nessa força, que é a alegria do nosso Deus. Conhecereis a verdade
liberta. A alegria do Senhor traz uma liberdade para a gente viver com Cristo, viver a nossa história, deixar ela dar continuidade aqui nessa terra. Nós temos muito para viver ainda. Você tem muita coisa para viver ainda nessa terra. Imagina, depois de um tempo desse, Deus tem algo para fazer através da sua vida. Você é alguém referencial na obra de Deus, uma inspiração para este lugar, para essa região. Deus quer nos chamar, Deus quer nos chamar a atenção, para que a nossa alegria atraia outros para Cristo. Mesmo sabendo que nós vivemos as mesmas coisas, mas nós sabemos como a palavra de Deus diz, e traz essa liberdade no Salmo 73, quando o salmista, em um momento onde ele começou a olhar, que parecia que o ímpio prosperava mais, parecia que o ímpio dava tudo certo para ele, parecia que ele estava sempre feliz, ele participava de festa, ele tinha tudo, e o salmista diz assim: olha, eu comecei a olhar para o ímpio, e quase os meus pés se resbalaram, quase eu desconfiei da palavra de Deus, do que a palavra de Deus diz, achando que para o ímpio o caminho vai ser melhor, a alegria do mundo é a alegria que vai permanecer. Mas o salmista diz que em um único momento, ele rapidamente entrou no santuário de Deus, e tudo aquilo que parecia entrar, aquela ilusão que estava entrando na cabeça dele, ele diz assim: dissipou-se, porque eu vi o fim de tudo isso, e eu não quero isso. Eu não quero ficar comparando, eu não quero ficar olhando, achando que o ímpio está mais feliz. Olha, o ímpio parece que não fica doente, olha, o ímpio parece que ninguém morre na casa dele. A palavra de Deus fala assim: olha, questionamentos que a gente tem a respeito das comparações que nós temos, a respeito de coisas que a gente almeja viver, e muitas vezes a gente olha o outro que nem seguindo Jesus está, e está vivendo, ele fala assim: olha, tem um lugar para você resolver tudo isso. Vai para o santuário, vai para o secreto, resolve a angústia, resolve a tristeza, resolve talvez a decepção, resolve talvez o questionamento a Deus por conta de algumas coisas. Ele fala: neste lugar que é dissipado a tristeza, é dissipada a comparação, a angústia, é no santuário do Senhor. A palavra de Deus diz: a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela traz essa liberdade, para que a gente mesmo ainda caminhando, ainda na nossa luta, a gente crê no amanhã. A gente sabe que o amanhã está preparado para nós. Deus faz as coisas novas todos os dias para mim e para você. Mas nós temos que ir para este lugar. Nós temos que ir atrás desse fruto da alegria. Nós vamos atrás do fruto do amor. Nós vamos atrás do fruto do domínio próprio. Mas agora é o tempo de nós irmos atrás do fruto da alegria do Senhor. É o momento da gente ir para o Senhor e começar a colocar diante dEle, colocar no crivo do Senhor Jesus os motivos de o nosso coração ainda, em alguns momentos, ainda vir para a casa do Senhor entristecido, ainda questionar algumas coisas. Esse é o tempo da gente passar o nosso coração no crivo do nosso Deus e falar com Ele. Ele é o único que sabe decifrar e sabe anular tudo aquilo que muitas vezes toma o lugar do fruto da alegria. Esse é o tempo para mim e para você passar no crivo do Senhor. A tristeza, ela pode durar talvez uma noite, um choro, mas a alegria tem que vir pela manhã. E essa alegria só vai vir quando nós falamos para aquele que se interessa por nós, se interessa a promover esse fruto em nós, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se interessa pela nossa alegria, pelo nosso semblante, para sermos um povo que é um povo alegre mesmo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus sabe os pensamentos que Ele tem para nós. Você já pensou a respeito do sofrimento? E muitas vezes as pessoas tendem a perguntar para nós: por que tanto sofrimento? O que acontece? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas se entristecem? Sabe, minha amada, eu não sei te responder o desdobramento de tudo isso, mas eu sei de uma palavra de Deus que é libertadora para a minha alma. Jeremias 29, 11, que diz assim: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, são de bem, são de paz,
para te dar um fim que você espera, para te dar um futuro. Olha só, que coisa boa. A gente não sabe, muitas vezes, responder. A gente quer muitas respostas. A gente quer resposta por quê, por quê, por quê. E a palavra de Deus, ela por si só, ela nos liberta. Ela vai dando fundamento, firmeza à nossa fé. Peraí, eu não sei, eu não entendo por que eu estou vivendo isso. Mas eu sei quem pensa melhor ao meu respeito, que é o meu Deus. Os pensamentos dele são de bem, são de paz ao meu respeito, mesmo quando eu não entendo. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu tive uma experiência, eu não sei se eu já partilhei aqui com vocês, mas um dos momentos que eu posso compartilhar com você, que foram os momentos que eu mais chorei, mais fiquei triste no meu coração. Eu estava vivendo um momento muito bom na igreja onde nós estávamos, eu, meu esposo, a igreja discipulada, a igreja caminhando, a gente lidando, aquela coisa maravilhosa, Deus se movendo de uma forma tremenda naquele lugar. E eu tive uma viagem, juntamente com meu esposo, e os meus filhos também envolvidos na igreja, minha filha no louvor, meu filho também no louvor, líderes, à frente da obra de Deus, junto conosco. E eu lembro que nós saímos de viagem e nós fomos a uma conferência. E chegando nessa conferência foi tremendo, foi um mover de Deus, de uns discípulos nossos também. E quando nós voltamos, a minha filha estava com 16 anos de idade. E ela começou um namoro. E eu lembro que no começo eu meio que não queria, porque ela era muito novinha, 16 anos de idade. Mas conversamos e conversamos e conversamos como família e decidimos daí autorizar. E eu lembro que quando nós voltamos dessa viagem, minha filha, ela veio juntamente com o esposo, com o namorado, eles estavam nos esperando. E eu, no meu coração, como eu já estava com aquela resistência de achar que a minha filha era muito novinha, eu falei assim, eu acho que eles vieram terminar esse namoro. E me deu até aquela sensaçãozinha assim, falar, ai Deus, muito obrigado. Não tinha nada, o moço era maravilhoso, o moço bom, mas era questão da minha filha, 16 anos de idade, muito novinha, aquela coisa toda. E a minha filha daí falou o seguinte, mãe, a gente quer conversar só com o pai e depois a gente fala com você. E eu fui para a cozinha fazer um café, aquela coisa toda, e eu lá na cozinha pensando, vai terminar. Então, a Adriana agora vai se envolver nos estudos, dar continuidade àquela coisa toda. E você sabe que eu fui até a porta do escritório que eles estavam, falei, espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Mas não consegui ouvir nada. E dali a pouco, né, meu esposo me chama, e quando meu esposo me chama, eu chego lá no escritório, a minha filha está chorando. Eu falei, terminou mesmo. Agora terminou, agora estou feliz. E quando eu sento ali, né, a minha filha me dá a notícia de que ela estava grávida. E aquele momento foi um choque tão grande para o meu coração, um choque que eu perdi os sentidos mesmo, eu desmaiei, né, de saber essa notícia. E eu lembro que quando eu retomei, meu esposo tinha me levado para o quarto, e ali eu tinha um choro compulsivo, pensando mil coisas, né, em questão de minutos. Tudo que eu estava pensando a respeito da minha filha, até a respeito do nosso ministério, aquela coisa toda, parece que tudo embaralhou, tudo ficou confuso naquele momento. E eu lembro que eu só falava assim, a minha filhinha. E quando eu pensava na possibilidade, né, minha filhinha, 16 anos, vai ser mãe, eu comecei também o questionamento, Deus, eu errei, eu falei, Deus, ó a igreja caminhando, mas eu errei com a minha filha. Olha minha filha, o que aconteceu? Meu Deus, sou eu. E eu lembro que foi uma noite de tormento para o meu coração. Uma noite de tristeza. E eu lembro que meu esposo, ele chegou para mim e falou assim, Cláudia, eu sei que a dor do seu coração, eu sei que a tristeza, a decepção, está intensa no seu coração. Mas eu quero falar para você que lá naquele quarto, no final do corredor, tem uma menina que precisa da mãe. E eu pensei comigo, a mãe não está aguentando.
A mãe não aguenta falar, a mãe não aguenta ir até ela, eu não consigo. Aquela coisa toda, e meu esposo falou assim: Cláudia, tem uma menina que precisa não de mim, o pai, de você, a mãe. E amados, era uma dor no meu coração, uma tristeza. Eu tinha uma filha única, só tenho a Adriana de filha. E eu lembro que desde os 12 anos de idade, eu sempre comprei revistas de noiva, para a gente já decidir. Eu falei, minha única filha, e quando ela casar, eu vou fazer o vestido que ela quiser, do jeito que ela quiser. E parece que é algo assim, na atmosfera de um reino espiritual, o inimigo, ele aproveita de tudo isso, não é? Onde ele falava, e aí? Não vai ter mais, acabou tudo. E para mim, naquele momento, aquela noite, parecia que tudo tinha acabado. Ministerialmente eu pensava assim, o que eu vou falar? O que eu vou pregar agora? Como assim? Olha só o que aconteceu na minha casa, como que vai ser isso? E eu lembro que aquela noite, quando chegou a madrugada, eu fui lá no quarto da minha filha. E chegando ali naquele quarto, ela também. Ela estava triste por ter decepcionado. Era um misto de tantas coisas que eu sei que também. Ela conta o testemunho dela também hoje. Um misto de tantas coisas que passou no coração daquela menina. E eu lembro que eu fui naquele quarto e quando eu cheguei ali, que eu vi a minha menina chorando também. Eu abracei e eu falei para a Adri, falei, filha, pode ninguém ficar ao teu lado, mas eu vou estar junto com você. E com a dor, com a tristeza no meu coração ainda, de saber a situação da minha filhinha de 16 anos. Passou no vestibular, estava indo para Curitiba, fazer direito, aquela coisa toda, e de repente não tinha mais nada. Mas uma coisa naquele momento, mesmo sem sentir, mas pela palavra de Deus, eu sabia o meu posicionamento. Eu não estava feliz naquele momento. Não havia uma alegria aqui dentro, havia tristeza. Mas eu sabia que eu teria, assim como a palavra diz, de confortar, de ajudar, de estar junto com a minha filhinha. Eu sabia que aquele era o meu tempo de choro. E eu fiquei durante uma semana chorando. Eu cheguei ao ponto de os meus músculos ficaram de uma forma, inflamaram tanto que eu fiquei sem andar. Eu fiquei sem conseguir andar, de tão tensa, do choque que foi para o meu coração. E eu lembro que um dia eu estava sozinha em casa durante essa semana. Meu esposo tinha saído para a igreja, a Adriana tinha ido para o piano, aquela coisa toda, e eu estava sozinha em casa. E eu fui para o meu quarto. E quando eu cheguei no meu quarto, eu tive a certeza que eu ia ter um momento com Deus ali, eu e Ele. E quando eu entrei naquele quarto, havia aquela presença de Deus e eu, já de imediato, eu comecei a ouvir Deus falando comigo. E a primeira coisa que Ele me perguntou, Ele falou, Cláudia, eu falei com você? Eu falei com você? Sabe, amadas, o texto que eu mais sempre ministrei, eu amo, é um texto do meu coração, que é aquele texto que diz o seguinte, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. E naquele momento, meu coração entristecido, meu coração decepcionado naquele momento, quando Deus me fez essa pergunta, Cláudia, você acha que eu falei com você? Amados, veio um choro de alma, não sei se você já teve uma experiência como essa, onde parece que está arrancando, né, um pedaço de dentro de você, mas eu tinha que dar aquela resposta para Deus. Eu falei com você? Eu conhecia o meu Deus. Eu vivia com Ele ali, não de um dia, não de outro, mas eu estava vivenciando o meu Deus. Eu estava vendo o que Ele estava fazendo, não só na minha vida, mas quantas vidas, quantas pessoas estavam junto conosco, estavam vivenciando uma nova vida, um novo estilo de vida, mudando a sua história. Deus estava fazendo. Ali era um momento onde a palavra diz que nesse mundo nós vamos ter tribulações, nós vamos ter angústias, mas a gente nunca quer que a angústia e a tribulação venha sobre nós. A gente é bom de falar isso para o outro, né? Olha, fica firme, no mundo a gente vai ter aflição, não, no mundo tem tribulação, mas aí quando vem sobre nós, aí a palavra de Deus diz, e aí, falei com você, e eu tive que dar uma resposta para Deus.
em questão de segundos, na minha mente, passou toda a minha história de vida. Passou desde o dia que Jesus me encontrou. Como que foi o caminho com Ele, o encontro com Ele. Como Ele me resgatou de alguém que vivia dentro de igreja, mas que não tinha uma vida com Jesus. Em um determinado momento na minha mocidade, Ele me resgatou. Ele me tomou para Ele. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu caminho, a minha vida. E tudo isso em questão de minutos veio na minha mente. Veio a minha família, o meu esposo. Como Deus foi bondoso comigo. Me deu uma família, me deu um esposo. Um homem de respeito, um homem crente, um homem que cada vez mais me ensina os caminhos do Senhor. Tem me firmado nesses caminhos. E eu tive que dar uma resposta para o Senhor. Com choro, com meu coração triste. O sentimento estava ali. Mas eu tive que dar uma resposta para o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor não falhou comigo. O Senhor deve estar pensando em alguma coisa que eu não estou entendendo. E por não estar entendendo, eu estou muito triste. Eu estou com uma dor que está rasgando o meu coração. E você sabe que nesses dias, que a mente ela é muito rápida para trabalhar. Eu pensava o seguinte, eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ministrar o quê? Meus discipulados, o que eu vou falar para meus discípulos? Eu acho que seria melhor a morte para mim. Porque se eu morresse agora, ficava tudo resolvido. Eles continuam e eu também dou continuidade na minha eternidade. E você sabe qual a segunda pergunta que Deus me fez? Cláudia, você quer morrer? Você quer morrer? Amadas, eu tinha convicção. Convicção da presença de Deus era tão forte naquele quarto, que se eu falasse para Deus, eu quero morrer, eu ia morrer naquele lugar. Eu não sei como, acho que eu ia ter um infarto, alguma coisa, mas eu iria morrer. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu estou com dor, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como vai ser, mas eu não quero morrer, eu quero viver. E eu lembro, amada, que depois que o Senhor me fez essa segunda pergunta, eu ouvi a voz de Satanás falando comigo. Você está dizendo que ele não falhou com você, Cláudia? Amadas, meu cabelo ficava de pé, ficou de pé na hora ali. E eu vi que era uma luta, entrou numa luta também espiritual, demoníaca, naquele momento ali, entre Deus e o inimigo, entre a minha alma, o meu sentimento, e onde eu tive que ter uma reação diante daquela voz contrária, que vinha também na minha mente. E daí? E eu me levantei e falei, Deus não falhou comigo. Deus não falhou comigo. Deus não falhou comigo. Isso em meio a prantos, em meio a choro, em meio a grito ali no meu quarto sozinha. Mas eu declarei. E eu lembro que naquele momento, quando eu comecei a declarar, Deus não falhou comigo. Veio uma unção sobre a minha vida. Veio uma força, veio uma alegria, veio um futuro. Parece que eu comecei a ver um futuro pela frente. Uma força sobrenatural, que eu me levantei daquele quarto. Eu fui até a igreja, onde meu esposo estava. E eu cheguei lá na secretária e falei, eu quero falar com o Emanuel. E a secretária até teve um susto por me ver ali. E ele, quando eu cheguei no escritório do meu esposo, ele assustou. E nós tínhamos uma viagem, que eu já tinha desistido dessa viagem. Nós tínhamos uma viagem fora do país para fazer um encontro com os discípulos. E quando eu cheguei lá, eu falei para ele assim, olha, eu vou na viagem. Eu vou em tudo que Deus me chamar para fazer. Eu não vou parar, eu não vou desistir. E naquele momento foi choro meu e dele. Meu e dele, juntos. Como casal, uma só carne, vivenciando aquele momento. Mas aquele momento foi um momento decisivo para dar seguimento, desdobramento daquele sofrimento na nossa vida. Deus tem planos de bem ao nosso respeito. Ele pensa melhor do que eu e você. No sofrimento nós não sabemos nem pensar, mas Deus, Ele pensa melhor. E depois daquele momento eu saí dali, na semana seguinte nós já viajamos, e eu comecei já a levar a minha filha para ver como que ia fazer, em médico, aquela coisa toda. E a minha filha daí casou e deu seguimento também à vida dela. Hoje ela está junto comigo aqui no Rio.
ela também testemunha desse feito de Deus, ela também testemunha da tristeza no seu coração, do que causou um momento como esse. Esse foi um dos momentos. E eu lembro também que chegou alguém, conhecida minha, que não era da igreja, era alguém da cidade. E ela ouviu falar, por intermédio de alguém, que eu poderia estar doente. Eu estava com uma doença, alguma coisa assim. E ela foi na minha casa. Eu a recebi, ela chegou o seguinte: Cláudia, eu fiquei sabendo que você não está bem, você está doente, o que aconteceu? Eu falei: eu não estou doente, não há doença. Eu soube uma notícia da Adriana, minha filha, que ela está grávida. E a mulher, ela simplesmente falou assim: graças a Deus que você não está doente, isso aí não é nada. Eu falei assim: não é nada, é tudo. Deus tinha planos, tinha coisas para minha filha. Isso é algo que vai gerar consequências na vida dela. E a minha tristeza hoje é justamente por conta disso, pelas consequências. Deus perdoa o pecado, eu vou me alegrar e vou receber. A minha neta é a coisa mais linda, é preciosa para o meu coração, é minha companheirinha, minha amiga, é coisa linda. Os planos de Deus são lindos para nós, mas tem desdobramento, tem consequências. O pecado, ele tem consequência sobre as nossas vidas. E muitas vezes o pecado em nós, ele gera tristeza, porque o inimigo, ele coloca a culpa, a acusação sobre nós. Muitas vezes: viu o que você fez? Ninguém sabe quem você é, mas eu sei o que você fez no verão passado. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele usa as tristezas, o sofrimento que nós passamos, com a tentativa de tirar de nós a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que ele faz a ferida, mas ele também, ele vem e ele é o bálsamo. Ele é o bálsamo de Gileade, o curador. Ele nos cura. A alegria do nosso Deus é diferenciada. A alegria do Senhor não é pelo que a gente tem, não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é pelo poder. É diferente. O mundo, ele se alegra dessa forma. Quem não conhece a Deus, quem não entregou a sua vida a Ele, os seus caminhos, tem um conceito diferenciado de alegria. Acha que só é feliz quem tem. Só é feliz se você não vive sofrimento, se você não passa desgosto. E não é essa alegria que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz que nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por muitas situações diferenciadas. Olha para a pessoa que tem lá e diga assim: ó, você vai passar por situações que talvez entristeçam o seu coração, mas Deus é a sua força para você continuar. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não vivemos pelo que temos, mas pelo que nós somos em Cristo Jesus. A identidade que Ele tem nos dado. Quem você é filha. Ele te resgatou, Ele te dá a oportunidade de arrependimento. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós podemos ter uma nova chance todos os dias de viver a nossa vida, de usufruir o que a palavra diz, que nessa terra nós podemos usufruir do melhor dela. Isaías 1,19 diz isso para nós. Nós podemos viver o melhor dessa terra. Há o dia mau, há o dia do sofrimento, há o dia de angústia, mas a alegria, ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir e ela vai vir. Nós, como povo de Deus, nós cremos e vivemos dessa forma. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, conheça a verdade, mas não fica só para você essa verdade. Leva para outro essa verdade. Leva para o seu vizinho essa verdade. Leva para o seu trabalho essa verdade. Quantas pessoas nós saímos aqui dessa porta e a gente vê em sofrimento, vê em tristeza. Nós fazemos a leitura do semblante das pessoas. Nós passamos num caixa de supermercado e muitas vezes nós olhamos para um caixa e a gente faz a leitura do semblante entristecido. A palavra de Deus diz que eu e você somos chamadas a vivenciar e a levar outros a vivenciar a prática do que Deus oferece aos seus filhos. Há filhos de Deus não só dentro deste lugar,
mas fora deste lugar. Há filhos de Deus esperando por mim e por você, vão estar no seu caminho, para você falar o que é a alegria do Senhor. A palavra se refere a mais de 200 vezes, essa palavra de alegria. Você vai ouvir não só esses textos que eu mencionei, mas há muitos outros textos, onde a palavra diz exultar e cantar, e canta. Está triste, começa a cantar. Esse é o nosso tempo, onde a gente está aprendendo novamente a cantar, glorificar, a dançar na presença do nosso Deus. Quantas vezes a gente aí endurecida, muitas vezes aí fazendo bico, vem para a igreja, mas eu não estou bem, eu estou emburrada aí com meu irmão, com o líder, aquela coisa toda. E a palavra de Deus fala assim, olha, chegou o tempo de você de uma vez por todas, deixar esse fruto da alegria ser gerado no teu coração. Não importa a circunstância, nós não vivemos olhando para pessoas, nós não confiamos em pessoas, nós confiamos no nosso Deus, no que a palavra de Deus diz. Vai ter aquele que vai nos decepcionar, vai ter aquele que vai nos perseguir, vai ter tudo isso, vai ter na comunidade como essa, vai ter aquele que pensa diferente do que eu penso, que age, que faz diferente do que eu faço. Eu não colocaria talvez esse vaso neste lugar, eu colocaria aqui, mas alguém que é responsável vai colocar aqui. Mas muitas vezes a falta desse fruto, da alegria, de ajudar uns aos outros, tá bom demais, tá lindo esse vaso aqui, que bom, vamos cantar então, vamos louvar. Esse é o ambiente para atrair a presença de Deus. E quem atrai essa presença de Deus sou eu e é você. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Os motivos da nossa alegria é que nós já sabemos quem somos, a nossa identidade. Se você está aqui essa noite e você não entregou a sua vida ainda para Deus, Deus te chamou a este lugar, te trouxe a este lugar, justamente para que você tenha oportunidade, para que você prove do que é viver uma vida abundante, mesmo a meio a sofrimentos, mesmo a meio de dores, de angústia, de choro. Deus te chama numa noite como essa, para que você venha como filha amada para Ele, desfrute de uma vida alegre. Você vivencie todos os dias a sua vida, desfruta da sua vida. Se não fosse uma pandemia como essa, muitas vezes os entes queridos nós não estávamos mais valorizando, o estar junto, a comunhão de um almoço em família, de um café em família. E olha que tudo isso fez conosco sentir falta um do outro. Que coisa boa a gente poder se reunir como igreja. Quanto tempo nós não estávamos tão juntinhas assim. Mas outrora, lá atrás, para nós talvez já estava assim, eu vou para a igreja ou não? Acho que eu não vou, acho que hoje eu vou ficar em casa, hoje não está cá. Aí Deus nos leva a viver momentos como esse, para nos atrair novamente para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Nós somos filhas, inspiração para o mundo, voltar à prática de coisas básicas que a gente tem que carregar, que são os frutos do Espírito, e a alegria é uma desses frutos. A alegria do Senhor tem que resplandecer no nosso rosto. Nós chegamos na casa de Deus e diante das situações, a primeira coisa que a gente demonstra é no nosso semblante, abatida. Aí a palavra diz assim, vamos colocar esse fruto para produzir. Precisa resplandecer, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à angústia. A alegria do Senhor tem que ser a sua força, senão você não dá conta, você não levanta pela manhã, você vai olhar o mundo, assim como muitos têm olhado o mundo cinza lá fora, não vê cor, não vê sentido. E a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, a gente vive com alegria, uma esperança de um futuro que tem preparado para cada um de nós. Ainda não acabou. Para você, ainda não acabou. Olha para a pessoa que está lá e diga assim, ainda não acabou. Mesmo que você ainda não esteja vendo, mesmo que você ainda não esteja sentindo, mas volta ao início, volta a querer esse fruto. Esse fruto é adquirido através do conhecimento da palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus nos liberta de tanta coisa, tantos pensamentos pequenos que nós temos, tantas coisas mesquinhas que nós carregamos, quantas palavras muitas vezes nós liberamos e ferimos o coração do outro,
Quantas raízes de amargura nós fazemos questão de carregar. E depois de um tempo como esse, Deus fala assim, olha, vamos cessar tudo isso. Vamos arrancar algumas raízes de mágoa, raízes de falta de perdão. Chegou o tempo de você ser alguém alegre na presença de Deus. Mas quando a gente carrega algumas raízes dentro de nós, e muitas vezes a gente faz questão de deixar elas aí, não abre para que Deus cure. A palavra de Deus diz assim, que nós vamos ser amargurados, e nós temos daí o poder de amargurar quem está próximo de nós. Já pensou uma coisa dessa? A nossa casa ser amargurada por uma raiz nossa, por uma falta de perdão. Muitas vezes está lá, as pessoas vão nos ferir, vão continuar te ferindo. Mas a palavra de Deus diz que ela nos liberta. E cada vez que eu recebo a palavra de Deus, Ele fala assim, olha, vai te ferir de novo. Mas a minha palavra vai te libertar para que você verdadeiramente seja livre, para que você possa viver a sua vida. Nós somos um povo escolhido, a palavra de Deus diz isso, eleitos para proclamar as virtudes do nosso Deus. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo da alegria. Vamos proclamar a alegria do nosso Deus. Esse é o tempo onde nós vamos colocar Satanás para correr da nossa alma, dos sentimentos que temos carregado. Talvez o sentimento de perda, o sentimento de morte. É o tempo de você se levantar e das cinzas você receber um óleo de alegria, em vez de pranto, de choro. Deus quer proporcionar para você nesses dias uma unção, um óleo, para que você se levante com a alegria do Senhor, para continuar. Você é chamada a proclamar as virtudes do nosso Deus, alegria do Senhor. Você se considera alguém alegre? Você é alegre? Alegria e felicidade são duas coisas bem diferentes. Felicidade é quando algo é proporcionado e a gente fica feliz. Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor não tem nada a ver com coisas. Não é o quanto nós temos, mas o que nós somos nele, arraigados nele. Talvez você está aqui essa noite, você seja aquela resiliente, aquela que todo mundo essa aqui não vai aguentar. Olha o sofrimento, olha os filhos, olha o marido, aquela coisa toda, mas está você aí, de joelho no chão, orando, clamando, crendo, confiando, declarando a palavra de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Vai honrar a tua fé, vai honrar você crê no que Ele diz. Deus nos chamou a ser esse povo que crê, que confia, que se torna irresistível diante do mundo, diante da tristeza que o mundo nos proporciona. Amados, eu estou falando de algo aqui que eu vivencio juntamente com você. Momentos, choro, tem momentos que eu choro, tem momentos que eu me abato, mas a palavra de Deus tem me colocado de pé a cada dia. É ordem do Senhor Jesus, é uma ordem que Ele nos dá. Sejam felizes, tenham o fruto do Espírito Santo. E é algo que não tem a ver com o momento, não tem a ver com o que está sendo proporcionado, mas é algo para ser refinado, purificado, para que permaneça em nós. Deus quer algo mais firme, alicerçado. Ele quer que a gente jogue cimento firme em tudo aquilo que Ele diz, para encontrar lugar no nosso coração e permanecer. Nós não somos aquelas que vão desistir, que vão parar por conta de um olhar, por conta de uma circunstância. Eu e você somos chamadas para ser aquelas que continuam, que seguem, que resistem. A palavra de Deus em Hebreus diz assim, olha, aqui nessa palavra há uma multidão de testemunhas, de pessoas que viveram a mesma coisa que eu e você temos vivenciado. E eles estão aqui para que eu e você possamos ter referência de que se eles conseguiram, eles vivenciaram e se colocaram de pé, nós também vamos ser esses, que vamos continuar. E nós vamos fazer parte dessa nuvem de testemunha. Nós vamos marcar história onde nós estamos.
Nós temos que ser diferentes mesmo. Para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura. Muitas vezes a gente está naquele momento de tristeza. Parece que a gente é fraco demais. Mas a palavra de Deus fala assim, olha, do fraco eu vou tornar ele forte. Se ele se agarrar em mim. Cantares 8:5 diz assim, olha, que há uma noiva que vem agarrada aos pés do seu amado. E você sabe que há momentos que nós vivenciamos, que essa é a sensação que a gente tem, que a gente está ali, ó, não sei se eu vou, mas a gente se agarra, a gente se apega ao nosso amado, e ele nos levanta, ele nos sacia, troca o nosso manto, troca as cinzas, troca o pranto por alegria. O Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor, pela sua palavra, Ele nos dá um respaldo, Ele nos blinda, para que nós possamos ser essas mulheres refinadas, cheias dos frutos do Espírito, que a palavra de Deus diz. E para essa noite, o fruto é alegria. Você precisa desse fruto. Você precisa desse fruto. Não tem nada a ver com o que você está sentindo, não tem nada a ver com o que você está vivendo, mas é algo que o Espírito Santo em nós, Ele por si só, Ele produz na vivência com Ele. O Espírito Santo já está em você. Ativar esse Espírito Santo para que Ele produza essa alegria sobrenatural, essa alegria que parece impossível vivenciarmos em dados momentos, mas a palavra de Deus diz, ativa o Espírito Santo, vivencia a alegria do Senhor. A Pati, talvez num dia como hoje, assim como ela contou, ela poderia estar num cantinho, quietinha, ia ser justificável, ela não se movimentar, ela não querer cantar. Foi assustador o que ela viveu. Eu vi o vídeo, as fotos, de como o carro ficou do lado dela, e a Pati veio aqui, e eu estava olhando lá de baixo, pulando, cantando, quase morreu, não era para estar aqui, morreu, imagina isso. Está aqui o seu esposo também, onde todo mundo achava que ele ia morrer, né, Pati? Ela falou assim, que todo mundo estava orando, mas todo mundo achava que ele ia morrer. E está aí, Rafael, está aí, Pati. Qual que é a tua história? O que você tem vivido? Você pode ser essa, que dança, que pula e que tem um novo cântico para Deus. É quando nós cantamos uma nova canção para o nosso Deus, é que Ele nos honra. Canta. Esse é o tempo da gente voltar a cantar ao nosso Deus. Os salmos são vários aqui que são cânticos, e há cânticos para toda e qualquer situação que nós vivemos. Os salmos, há cânticos de quando há momentos que nós estamos tristes, e há um salmo específico para você cantar quando você está triste. Há um salmo específico para você cantar quando você está alegre. Os salmos é cântico. Cante ao teu Deus. O chamado para nós é para que a gente vá e ajude outros a vivenciar aquilo que Deus tem revelado às nossas vidas. Alegria, fruto do Espírito Santo de Deus. Nós não olhamos para trás, nós não negociamos isso, nós somos aquelas que avançamos. A proporção que ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos. Esse é o tempo de Deus para nós. Esse é o início do que Deus vai fazer nesses dias no seu coração. Mas é preciso que você deixe o seu coração disponível para que o Espírito Santo possa prescrutar, possa ir fundo e talvez arrancar pela raiz motivos pelo qual aí causa tristeza e você não sabe nem dizer o nome. Mas esse é o tempo, é os dias que o Senhor chamou a mim e a você para esse ambiente, para esse tempo, com a palavra preparada dos céus, para que a gente receba de uma vez por todas esse fruto do Espírito e deixe que ele resplandeça em nós. Esse é o teu tempo. Alegria do Senhor vai ser a tua força. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Vai para a presença, canta na presença, deixa Ele te encher. No tempo de choro, no tempo de tristeza,
Vai para a presença, deixa Ele te preencher, deixa Ele fazer, deixa Ele transbordar através da sua vida. Esse é um tempo, depois desses dias, nunca mais eu quero ser a mesma. Eu não sei qual o propósito pelo qual você veio a este lugar, mas a palavra de Deus, ela diz que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ter uma reação. Nós temos que saber o propósito pelo qual nós estamos no ambiente e ouvindo aquela palavra, e dar um fim proveitoso para ela. E a palavra de Deus, o chamado dele para você, é promover uma alegria sobrenatural no teu coração, que o mundo, ele não conhece, ele não vai entender. Você não tendo nada, você não alcançou nada, você é sozinha, e você está alegre por quê? Porque a alegria de um Deus, que é o único que pode promover no nosso coração uma alegria real, plena, para que a gente viva e viva bem, mesmo com tristeza, mesmo com decepção, mesmo com perseguição, mesmo com angústias, tristezas, mas a alegria guardada no meu coração me fortalece, me levanta. Feche os teus olhos, queridos. Aleluia, Jesus. Vem nos restaurar, Pai. Vem restaurar sobre nós essa alegria. Nós queremos que os valores, os conceitos, que foi, muitos deles, Senhor, nos ensinado, nos educado, do que era necessário para ser feliz, dinheiro, fama, poder. Nós queremos, numa noite como essa, novamente, rever os nossos conceitos. Nós queremos mudar novamente os valores. Os valores que não basta ter dinheiro, muitos de nós já provamos isso. Não basta a fama, não é o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente é quando a plenitude da tua presença. O Senhor nos dá uma razão para viver. O Senhor nos dá uma esperança para o futuro, mesmo quando o presente parece que não estamos vendo. Nós queremos vivenciar isso, Jesus. Não em base nas circunstâncias. Nós não queremos ter como base pessoas. Pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos decepcionar, Jesus. Mas nós queremos ter o Senhor como suficiente para nós. Nós queremos dissipar numa noite como essa toda a ansiedade, que é um motivo pelo qual a nossa alegria é roubada. A ansiedade, a preocupação excessiva com o meu amanhã, com o futuro. O que vai ser? Como vai ser? Nós, numa noite como essa, diante da Tua Palavra, nós queremos, Pai, abrir o nosso coração e nos render diante do Senhor. Abrir as causas da nossa ansiedade, a nossa preocupação com a saúde, com o futuro do nosso país, com a economia, como vai ser. Nós não sabemos, não tem como saber o desdobramento de todas as coisas. A única coisa que o Senhor quer nos dar certeza é que o Senhor tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Senhor, imprime isso no nosso coração, na nossa mente essa noite. Nós não queremos nenhuma raiz de amargura que por algum motivo roube de nós a alegria. Numa noite como essa, nós queremos trazer à nossa memória todo e qualquer motivo de amargura, de rancor, de ressentimento. Nós queremos trazer diante da Tua presença, porque nós queremos ser achados como um povo feliz nessa terra.
Nós queremos receber do Senhor um perdão. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Arranca as raízes que têm brotado e têm nos impedido a alegria do Senhor. Nós queremos ser conhecidos pelo nosso semblante. Nós queremos que o mundo lá fora olhe para nós e veja um diferencial em nós. Mesmo tristes, nós somos um povo alegre, um povo que canta o tempo todo, um povo que se alegra em estar junto, um povo que reconhece uns nos outros a tristeza e ajuda a levantar, a tirar deste lugar. Nós queremos ser esse povo, Jesus, que temos a Ti como suficiente. Vem sobre nós essa noite. Deus, nós quebrantamos o nosso coração. Nós mostramos diante do Senhor aquilo que é fraco, aquilo que dói, aquilo que entristece. Mas nós queremos fazer uma troca numa noite como essa. Nós queremos uma troca, e uma troca que permaneça. Nós queremos esse fruto que permaneça em nós. Espírito Santo, começa a abalar nossa estrutura, mente, coração, alma. Espírito, começa a abalar. Nós queremos, Senhor, ser abalados pelo Senhor, para nos tornarmos inabaláveis diante das circunstâncias, Jesus. Nada vai nos parar. Nós somos o povo que se levanta, que exulta o Deus que nós temos, porque sabemos que o choro, a dor pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. E nessa noite, nós como povo de Deus, nós nos levantamos, Jesus. Nós nos levantamos para ajudar pessoas a vivenciar as verdades da Tua palavra. Alegria, alegria, força, na presença, a plenitude. Nós queremos ser plenas de fé, de perseverança. Nós não somos aquelas que olham para trás, mas nós somos aquelas que avançamos. Nós estamos saindo de um tempo de lamentação, um tempo de choro, mas nós nos levantamos e nós vamos levar uma multidão conosco, Jesus. Aqueles que estão à nossa volta vão junto na alegria, na força do nosso Deus. Nessa noite, Jesus, nós proclamamos que o Senhor é o Senhor da alegria, e nós levantamos as nossas mãos. Queremos regozijar no Senhor, queremos nos alegrar no Senhor. Nós nos colocamos de pé e declaramos: a nossa alegria não vem de coisas, a nossa alegria não vem de circunstâncias, a nossa alegria vem do céu, vem do céu. A nossa alegria é derramada como óleo do céu, do alto da nossa cabeça, a ponta dos pés. Essa é a noite. Você vai receber um óleo sobre a sua cabeça, um óleo de alegria, um óleo de regozijo. Você vai exultar o nosso Deus. Você vai ter a convicção: quem é por você? Você não está só. Você não é só. Você tem alguém por você. Alguém que quando você chora, está com você. Ele está junto com você. Mas Ele te levanta. Ele não vê a hora de amanhecer o dia para que você se alegre, que você bata o pé da sua roupa, da sua mente e se levante para seguir com a sua vida e leva a tua casa, leva os teus filhos nessa força, passa para eles uma alegria que não se encontra no mundo. Esse é o nosso tempo de receber, de saber que o nosso Deus é a fonte de todas as coisas. O que você precisa hoje para que essa unção venha sobre você? O que você precisa liberar? O que você precisa deixar que se vá? Se você precisa, talvez tenha alguém na sua mente que você precisa liberar perdão, faça isso.
para que você possa receber uma alegria sobrenatural que o mundo não conhece. Feche teus olhos.